Relações kármicas, de modo geral, as relações que a gente atrai têm algum nível de comprometimento com os temas de trabalho que a gente veio para essa encarnação. Talvez a gente pudesse dizer que existem relações muito frágeis que o índice, o percentual de temas kármicos é quase zero. E aí essas relações não ficam. Bateu assim uma coisa muito rápida. E a gente pode pensar também que existem relações que têm um pequeno índice de potência kármica, o que significa que a outra pessoa está trazendo assuntos que a gente veio trabalhar aqui, mas não são assuntos ainda protagonistas dessa encarnação. Existem relações de média estatura, de médio porte, em termos kármicos, que a gente sente que, puxa, isso aí já tem uma liga maior e a gente tem um tempo mais de duração, porque essa pessoa nos provoca, nos remete a situações que eu vim de fábrica meio enrolado com esses assuntos. E existem relações que a gente diz, nossa, essa é uma relação kármica, num grau alto, o que significa que essa outra pessoa está trazendo alguns assuntos que são grandes protagonistas dos nossos temas de trabalho aqui. Quando a gente nasce, nosso processo aqui é um processo de evolução, de crescimento, de desenvolvimento, né? E isso significa a gente ir se decantando, se depurando, se aperfeiçoando, se conscientizando, para a gente cada vez ficar mais em estado de unidade com a fonte primordial, né? E nós trazemos várias dívidas conosco mesmo em outras encarnações e que a gente vai ao encontro, a gente atrai relações, atrai pessoas que tragam esses temas, porque a gente não recorda, a gente não lembra conscientemente do que a gente viveu no passado kármico. Mas a nossa psique lembra de tudo e é ela que atrai pessoas de pequeno porte, médio porte, relações de pequeno porte, médio porte e alto porte. Esse grande porte são aquelas relações que a gente não consegue se libertar com facilidade. Ou que a gente cresce muito a dois e através de dificuldades, através de desafios, porque essa outra pessoa toca em temas, em feridas, em conteúdos que são extremamente fundamentais para o meu crescimento, né? Embora eu não saiba falar sobre esses temas, eu não me lembro, não saiba falar, se me disser quais são os temas que são protagonistas, como ciúmes, possessividade, insegurança, medo, culpa, raiva, amor, dons, talentos, recursos. Eu tenho uma gama, né? Nós temos uma gama de assuntos e de temas que a gente veio desenvolver aqui. E esses assuntos não têm a mesma importância, todos eles. Tem um protagonismo e tem um coadjuvante. Quando relações nutrem esses temas coadjuvantes, legal, bacana, tem um fôlego, né, um pouquinho maior. Mas quando essas relações atingem o protagonismo dos nossos temas, essas relações às vezes duram encarnações, várias encarnações. E não com a mesma pessoa, mas com pessoas que tragam esse tema, né? O tema, por exemplo, da toxicidade, o tema do controle, da possessividade, da humilhação, temas da desqualificação, da desvalorização. E, por outro lado, também o tema do coniúncio, que é a reconciliação dos opostos, o casamento sagrado entre masculino e feminino, sabe? Não raro, não é tão comum, mas não raro, eu vejo no mapa astral, no processo de arqueoastrologia, eu vejo certas posições de Sol e Lua e Vênus, principalmente Sol e Lua, que eu vejo assim, puxa, essa pessoa ela tem um histórico de um casamento sagrado, ou de quase um casamento sagrado em outras encarnações, e ela está na marca do pênalti para poder viver isso novamente, entende? Então, e quando se encontram essas pessoas que somam profundamente para essa plenitude, para essa abundância, fala assim, esse é um encontro kármico, a sensação de que vocês estavam se devendo esse casamento, esse matrimônio, vocês estavam se devendo isso. Mas normalmente no consultório de arqueoastrologia, a gente tem muito mais as dificuldades do que as facilidades, né? Por que essa é a terceira relação que bate no mesmo tema da traição, da infidelidade, do abandono, da rejeição, me sinto culpada, ou eu fui vítima de traições, ou eu patrocinei as traições. E aí a gente começa a avaliar que essas traições
Elas, via de regra, elas começam com a própria pessoa, nessa traição dela com ela mesma, e ela atrai uma pessoa que possa atrair. Então, isso é para dizer que relações kármicas existe um degradê. Quando a gente tem um vínculo com alguém que a coisa é mais ou menos legal, mas a coisa não vai adiante, porque certamente ali não tem uma liga de assuntos protagonistas que a pessoa veio desenvolver. Quando a liga é um pouco maior, a gente pode chamar que é uma estatura média de trabalho, né? Assim, puxa, essa pessoa me traz temas tanto luminosos quanto sombrios que são importantes, que têm um fôlego mais longo. E mesmo se eu abortar essa relação, eu vou atrair uma outra relação parecida com essa até que eu consiga ir decantando e integrando esses conteúdos. Agora, quando na relação com outra pessoa a gente sente que é um reencontro, né? Esse reencontro não é necessariamente uma coisa necessariamente feliz, né? Porque pode ser um reencontro de uma dívida que está pendente, de você não com aquela pessoa, mas com aquele tema, com aquele assunto, né? Aí o buraco é mais embaixo. E aí essa é uma relação profundamente kármica e deve ser contemplada com uma resiliência, com uma paciência, com uma manufatura, com um manejo mais consciente da relação. Não adianta ficar descartando porque volta. Então eu só queria trazer esse tema, que é um tema muito importante, lembrando que muitas das relações que a gente tem, elas são kármicas, mas em graus diferenciados. Um grau leve, um grau médio, um grau muito forte. E isso é muito positivo, porque são graças a essas relações kármicas que a gente vai decantando débitos conosco e débitos também com outras pessoas, embora a gente não lembre, né, no consciente, mas a nossa psique lembra de absolutamente tudo. Meu nome é Sérgio Seixas e faço parte do grupo Terra de Rudá.